O termômetro do lado de fora da janela da cabana de Mike Anderson marcava 40 graus abaixo de zero e continuava caindo. Nos 5 anos em que ele viveu nesse canto remoto do Alasca, ele nunca tinha visto a temperatura cair tanto. O sistema de tempestade que se aproximava não era apenas mais um desafio do inverno. Era o tipo que fazia até os mais experientes moradores do deserto questionarem suas escolhas. No coração do deserto do Alasca, onde a cidade mais próxima ficava a 4 horas de carro, sua cabana era um posto solitário contra uma paisagem implacável. A estrutura de madeira, marcada por inúmeras tempestades, tinha sido seu lar desde que ele decidiu deixar sua vida agitada como fotógrafo da vida selvagem em Seattle. Naquela noite, enquanto o vento uivava entre os pinheiros altos, a decisão de viver ali o testaria como nunca antes. A manhã de fevereiro começou como qualquer outra. Mike acordou com o som familiar da lenha crepitando na lareira. O calor das brasas mal alcançava os cantos de sua sala modesta. Através das janelas cobertas de gelo, ele podia ver que mais neve havia caído durante a noite, acrescentando outra camada grossa aos já profundos bancos de neve. Aos 45 anos, Mike havia desenvolvido uma rotina cuidadosa que o mantinha vivo nessas condições extremas. Toda manhã, começava com a verificação do rádio meteorológico, a avaliação de seus suprimentos e a manutenção de seus equipamentos essenciais. Sua cabana, embora simples, estava bem abastecida com comida enlatada, suprimentos médicos e equipamentos de emergência. As paredes eram forradas com fotos que ele havia tirado ao longo dos anos. Imagens de lobos, alces e ursos em seu habitat natural serviam como companheiros silenciosos em sua solidão. O relatório do tempo naquela manhã era particularmente preocupante. O sistema de tempestade que vinha do norte prometia trazer temperaturas recordes e ventos fortes o suficiente para quebrar árvores. Mike sabia por experiência que essas eram as condições que poderiam prender alguém dentro de casa por dias, talvez até semanas. Ele passou a manhã garantindo seu gerador e verificando seu sistema de aquecimento reserva. A rotina já era natural para ele, mas ele nunca se permitia ficar descuidado. No deserto, um pequeno erro poderia ser fatal. As palavras de seu pai ecoavam em sua mente. A natureza não perdoa o descuido, filho. Essas palavras o mantiveram vivo mais vezes do que ele podia contar. À tarde, trouxe a primeira onda da tempestade. A neve caía em cortinas espessas, reduzindo a visibilidade a meros metros além de sua varanda. Mike adicionou mais lenha à lareira e começou seus preparativos habituais para a tempestade. Ele encheu vários recipientes grandes com água, sabendo que seus canos poderiam congelar, apesar da fita térmica que ele havia cuidadosamente enrolado neles. Ele trouxe mais lenha para dentro e verificou suas lanternas de emergência. Viver sozinho em condições tão extremas havia mudado Mike de maneiras que ele não esperava. A consciência constante do poder da natureza o tornara mais paciente, mais observador. Ele havia aprendido a ler os sinais sutis em seu ambiente, o modo como os pássaros ficavam em silêncio antes de uma tempestade, a mudança na pressão do ar que fazia seus ouvidos estalarem levemente, a qualidade particular da calmaria que precedia o clima perigoso. Seu telefone via satélite, sua única conexão confiável com o mundo exterior, estava carregado e pronto em sua mesa, ao lado de seu rádio de emergência. A estação de guardas florestais mais próxima ficava a 80 quilômetros de distância. E com um tempo como esse, a ajuda seria impossível por dias se algo desse errado. Mike havia aprendido a viver com esse isolamento, encontrando paz nos momentos de silêncio e força na autossuficiência. À medida que a noite se aproximava, a tempestade se intensificava.
O vento encontrava cada pequena fenda nas paredes da cabana, criando um som assustador que Mike nunca havia se acostumado completamente. Ele preparou um jantar simples de sopa enlatada e pão, conservando seus suprimentos frescos para o que poderia ser um longo período dentro de casa. O que aconteceria em seguida desafiaria tudo o que ele sabia sobre sobrevivência no deserto. O primeiro sinal de que algo estava diferente veio logo após a meia-noite. Através do uivar do vento, Mike ouviu um som que o fez sentar-se reto em sua cadeira. Um som gutural e profundo, quase inaudível sobre a tempestade, mas inconfundível para alguém que havia passado anos fotografando a vida selvagem. Um urso. E estava perto de sua cabana. Em fevereiro, os ursos deveriam estar em profunda hibernação. O fato de um estar ativo nessas condições significava que algo estava terrivelmente errado. Mike pegou sua lanterna e se aproximou da janela com cautela. O feixe de luz cortou a neve que caía, mas a visibilidade ainda era ruim. O termômetro agora marcava 45 graus abaixo de zero e o vento fazia parecer ainda mais frio. Então ele os viu. 3 formas escuras se movendo através da nevasca, suas silhuetas mal visíveis contra a neve. Uma ursa e 2 filhotes. Seus movimentos eram lentos e difíceis. Mesmo de dentro, Mike podia ver que eles estavam lutando. A passada poderosa da ursa estava reduzida a um arrastar exausto, e os filhotes se aglomeravam perto dela, lutando contra o vento brutal. Anos de observação da vida selvagem haviam ensinado Mike a ler o comportamento dos animais, e o que ele viu o preocupou profundamente. A ursa estava desesperada. Nenhum animal exporia seus filhotes a essas condições, a menos que não tivesse escolha. Algo deve ter perturbado sua toca, forçando-os a sair para esse clima mortal. Os ursos se aproximaram de sua cabana, buscando abrigo do vento implacável. No feixe de sua lanterna, Mike podia ver gelo se formando em seus pelos. Os filhotes tremiam violentamente, seus pequenos corpos não feitos para suportar tanto frio. Os movimentos da ursa ficavam cada vez mais instáveis, sua força visivelmente falhando. O coração de Mike acelerou quando os ursos se aproximaram de sua varanda. Essa era exatamente o tipo de situação que todos os guias de segurança na natureza alertavam contra. Ursos, perto de estruturas humanas, eram perigosos em circunstâncias normais, mas essas circunstâncias estavam longe de ser normais. A ursa, desesperada, poderia tentar qualquer coisa para proteger seus filhotes do frio. Através da janela, Mike agora podia ver os ursos claramente. Os filhotes eram muito menores do que deveriam ser, provavelmente nascidos tarde na temporada. Suas chances de sobrevivência nessas condições eram mínimas. A ursa começou a cavar a neve perto de sua varanda, tentando criar alguma forma de abrigo, mas o vento levava qualquer progresso que ela fazia. A temperatura continuava a cair. O termômetro de Mike agora se recusava a dar uma leitura, o líquido dentro dele congelado. O vento ficou mais forte e ele podia ver a ursa tentando proteger seus filhotes com o corpo, mas era uma batalha perdida. Um dos filhotes tropeçou, caindo na neve profunda. A ursa gentilmente o empurrou para cima, mas Mike podia ver que os movimentos do filhote estavam ficando mais lentos, mais descoordenados. O tempo estava se esgotando. Os ursos estavam lutando há quase 1 hora e sua condição piorava rapidamente. O segundo filhote desmoronou e desta vez levou mais tempo para se levantar. As tentativas da ursa de ajudar ficaram mais fracas, sua própria força diminuindo. Ela soltou outro gemido baixo, um som cheio de desespero que cortou o uivar do vento e atingiu Mike diretamente. Ele se viu pressionado contra a janela, sua respiração embaçando o vidro. Ele havia fotografado centenas de ursos em sua carreira, documentado seu comportamento, suas lutas e suas vitórias, mas nunca tinha visto nada assim. O frio estava matando-os lentamente, mas certamente bem diante de seus olhos. Os ursos agora estavam aglomerados diretamente contra sua varanda.
sua última tentativa de encontrar qualquer proteção contra o vento. Os filhotes mal se moviam e os olhos da ursa estavam ficando vidrados. O frio estava sobrepujando até seu corpo massivo. No feixe de sua lanterna, Mike podia ver seus tremores ficando menos frequentes, um sinal perigoso de hipotermia. A mão de Mike repousou na maçaneta da porta da cabana. Tudo o que ele sabia sobre segurança na natureza, todas as regras que ele seguira por anos, diziam para ele ficar dentro de casa. Mas, enquanto ele observava a família de ursos congelando lentamente até a morte em sua varanda, outra voz dentro dele ficou mais forte. Uma voz que perguntava qual era o valor das regras de sobrevivência quando pesadas contra criaturas moribundas que precisavam de ajuda. Os ursos mal se moviam agora. Os filhotes estavam encolhidos contra a mãe, que se posicionara entre eles e o vento. Seus olhos encontraram os de Mike através da janela, e naquele momento ele viu algo que o abalou profundamente. Não havia agressão naquele olhar, nem fúria selvagem. Apenas exaustão, desespero e algo que parecia assustadoramente resignação. O tempo parecia congelar, assim como o mundo lá fora, enquanto Mike ficava com a mão na maçaneta da porta. Todo o instinto de sobrevivência gritava para ele ficar dentro de casa. Ele havia visto o que ursos desesperados podiam fazer, havia fotografado seu poder e ferocidade. A ursa, mesmo em seu estado enfraquecido, poderia matá-lo com um único golpe se o visse como uma ameaça para seus filhotes. O vento sacudiu sua cabana violentamente e os ursos pararam de tremer. Mike sabia o suficiente sobre hipotermia para entender o que isso significava. Os filhotes estavam entrando nos estágios finais de congelamento até a morte, seus pequenos corpos desistindo da luta contra o frio. A respiração da ursa ficou superficial. Sua forma massiva agora mal se movendo na montanha de neve que crescia. Seu rádio de emergência crepitou com uma atualização do tempo. A tempestade deveria durar pelo menos mais 12 horas, com as condições piorando. Os ursos não sobreviveriam à noite. Já havia gelo formando crostas grossas em seus pelos e sua respiração estava ficando perigosamente lenta. A mente de Mike corria através de suas opções. Ele tinha um depósito anexado à sua cabana, originalmente construído para guardar seu equipamento fotográfico. Era isolado, separado de seu espaço de vida e tinha sua própria entrada. Poderia servir como um abrigo temporário, mas colocar 3 ursos congelados lá dentro seria outra questão completamente diferente. Os riscos eram enormes. Se a ursa entrasse em pânico, ela poderia destruir sua cabana, deixando todos para congelar na tempestade. Se ela o atacasse, a ajuda não chegaria a tempo. Mesmo que sobrevivessem à noite, ter 3 ursos tão perto de seu espaço de vida poderia se provar fatal de outras maneiras. Mike pensou em sua câmera, parada em sua mesa. Por anos, ele havia documentado a vida selvagem sem interferir, acreditando que a natureza deveria seguir seu curso sem intervenção humana. Mas enquanto ele observava os filhotes ficando imóveis, seus pequenos corpos quase invisíveis sob a camada crescente de neve, ele questionou tudo o que pensava saber sobre a relação entre humanos e a vida selvagem. Os olhos da ursa nunca o deixaram. Havia algo naquele olhar que ele nunca tinha visto antes, em todos os seus anos de fotografia da vida selvagem. Era como se ela entendesse que ele representava sua última chance de sobrevivência. Seu desconfiar natural dos humanos parecia ter sido superado pelo desespero maternal. Outro estalo agudo ecoou pela noite, enquanto um galho quebrava sob o peso do gelo e da neve. O som fez Mike pular, mas os ursos mal reagiram. Sua letargia estava chegando a um ponto crítico. A ursa tentou aconchegar um de seus filhotes, mas seus movimentos estavam ficando descoordenados. Logo, ela estaria fraca demais para se mover. Mike começou a tirar seu casaco pesado.
Se ele fosse fazer isso, precisaria ser capaz de se mover rapidamente. Ele calçou suas luvas mais grossas e pegou vários cobertores pesados de seus suprimentos de emergência. Suas mãos tremiam enquanto ele verificava seu telefone via satélite uma última vez, sabendo que nessas condições ele seria inútil se algo desse errado. As consequências de sua próxima ação seriam irreversíveis. Abrir aquela porta quebraria todas as regras de segurança na natureza que ele havia seguido. Iria contra seu treinamento, sua experiência e o senso comum básico. Mas enquanto ele observava outro suspiro trêmulo deixar o corpo da ursa, ele percebeu que, às vezes, a sobrevivência exigia mais do que apenas seguir regras. Ele pensou nas palavras de seu pai novamente. A natureza não perdoa o descuido. Mas seria descuido tentar salvar uma família moribunda? Seria imprudente arriscar tudo para evitar a morte de 3 criaturas magníficas? A linha entre sabedoria e loucura nunca pareceu tão tênue. Os filhotes pararam de se mover completamente. Agora, apenas a leve subida e descida de seus peitos mostrava que estavam vivos. Os olhos da ursa começaram a se fechar, seu corpo massivo lentamente cedendo à neve. O frio estava vencendo sua batalha contra até mesmo sua força incrível. Em alguns minutos, seria tarde demais para fazer qualquer coisa. Mike respirou fundo e começou seus preparativos finais. Ele ligou todas as suas unidades de aquecimento, criando o máximo de calor possível no depósito. Ele posicionou os cobertores perto da porta, onde poderia alcançá-los rapidamente. Suas mãos agora se moviam com firmeza, o propósito substituindo a incerteza. A ursa observava seus movimentos através da janela, seu olhar o seguindo enquanto ele trabalhava. Havia uma inteligência naqueles olhos que falava de compreensão, de uma consciência que transcendia as barreiras usuais entre humanos e animais selvagens. Naquele momento, Mike viu não um predador perigoso, mas uma mãe lutando com seu último suspiro para proteger seus filhos. O vento uivava mais alto e a temperatura continuava sua descida impiedosa. O relógio de Mike marcava pouco depois das 2 da manhã, a hora mais escura da noite, quando o frio estava no seu pior. Tudo o que ele sabia sobre ursos, sobre sobrevivência, sobre a maneira correta de lidar com encontros com a vida selvagem, estava prestes a ser testado. Sua mão voltou à maçaneta da porta. Através do vidro gelado, ele podia ver os 3 ursos, suas formas ficando mais fracas sob a neve que caía. Os próximos momentos seriam a decisão mais corajosa, ou a última de sua vida. Mike respirou fundo uma última vez e girou a maçaneta. A porta se abriu com um rangido que pareceu ensurdecedor na noite congelada. O vento imediatamente entrou, trazendo consigo uma rajada de neve e um frio cortante que ardia em seu rosto. Os ursos estavam a apenas alguns metros de distância, seus corpos agora meio enterrados nos montes de neve. Movendo-se devagar e deliberadamente, Mike pisou em sua varanda. Os olhos da ursa piscaram, registrando sua presença, mas ela não fez nenhum movimento agressivo. Seu instinto de sobrevivência parecia estar em conflito com sua exaustão. Ela levantou a cabeça levemente, suas narinas dilatando ao sentir seu cheiro. Mas até mesmo esse pequeno movimento parecia drenar sua energia restante. Falando em tons baixos e suaves, Mike começou a limpar um caminho de sua varanda até a porta do depósito. Cada movimento era calculado, não ameaçador. Está tudo bem, ele se encontrou sussurrando, embora soubesse que os ursos não podiam entender suas palavras. A ursa o observava, seus olhos mostrando mais consciência agora, mas ainda sem agressão. Os filhotes não se moviam, seus pequenos corpos estavam quase completamente cobertos de neve, e Mike mal podia ver sua respiração. O tempo estava se esgotando. Nesse clima, até mesmo esses poucos minutos de exposição eram perigosos para ele, apesar de suas roupas protetoras. Ele tinha que agir agora,
ou abandonar a tentativa completamente. Com mãos trêmulas, Mike abriu a porta do depósito completamente. O ar quente saiu, criando uma breve névoa na noite gélida. A cabeça da ursa se levantou mais, suas narinas trabalhando ao sentir o calor. Era o maior movimento que ela havia feito na última hora. O coração de Mike batia forte enquanto ele dava o passo mais perigoso de todos. Ele se aproximou dos ursos, com os cobertores nas mãos. Os olhos da ursa acompanhavam seus movimentos, mas seus instintos protetores habituais pareciam embotados pelo frio e pela exaustão. Quando ele estava a alguns metros de distância, ele gentilmente jogou um dos cobertores sobre os filhotes. A lã grossa cobriu seus pequenos corpos e, por um momento aterrorizante, a ursa ficou tensa. Mike segurou a respiração, sabendo que sua vida dependia de sua próxima reação. Mas em vez de atacar, ela lentamente, dolorosamente, começou a empurrar o cobertor em volta de seus filhotes, parecendo entender seu propósito. Encorajado, Mike estendeu o outro cobertor mais perto da porta do depósito, criando um caminho de calor. Seus dedos começavam a ficar dormentes, e ele sabia que não poderia ficar lá fora por muito mais tempo. Tudo dependeria da próxima decisão da ursa. Ela tentou se levantar, suas pernas tremendo com o esforço. Os filhotes permaneciam imóveis sob o cobertor. Com movimentos gentis que contrastavam com seu tamanho, ela tentou empurrar um dos filhotes. Ele não respondeu. O segundo filhote estava igualmente imóvel. Um som de angústia saiu de sua garganta. O medo de uma mãe por seus filhos, cortando o uivar do vento. Mike fez seu movimento final. Ele recuou, mantendo seus movimentos lentos e deliberados, até ficar perto da porta do depósito. O ar quente que saía criava um farol na escuridão, uma promessa de sobrevivência. Ele esperou, seu coração batendo forte no peito, enquanto a ursa enfrentava sua própria decisão. A criatura massiva reuniu suas forças restantes. Com uma lentidão agonizante, ela conseguiu ficar de pé. Por um momento que pareceu se estender pela eternidade, ela ficou parada, balançando no vento selvagem, seu olhar se movendo entre seus filhotes e a porta aberta. Então, com uma gentileza infinita, ela pegou o cobertor que cobria seus filhotes com os dentes. Mike assistiu, maravilhado, enquanto a ursa, lutando contra a exaustão a cada passo, começava a arrastar seus filhotes em direção à porta do depósito. O cobertor ajudava-os a deslizar sobre a neve, mas cada movimento claramente custava-lhe uma energia preciosa. Seus músculos poderosos tremiam com o esforço, mas seu instinto maternal a impulsionava para frente. A distância era de apenas alguns metros, mas parecia quilômetros. Mike ficou perfeitamente imóvel, mal ousando respirar, enquanto a família de ursos se aproximava lentamente da segurança. O vento ficou mais forte, quase o derrubando, mas a ursa continuou, recusando-se a soltar o cobertor que carregava sua preciosa carga. Finalmente, incrivelmente, eles chegaram à porta. A ursa parou, sua forma massiva bloqueando a entrada. O vapor subia de seu pelo enquanto o ar quente o atingia. Esse era o momento de maior perigo. Se ela entrasse em pânico agora, em um espaço tão fechado, não haveria escapatória. Mas o frio amargo e a necessidade desesperada de seus filhotes superaram seu medo natural. Com suas últimas forças, ela puxou seus filhotes sobre a soleira e para dentro da sala quente. Mike assistiu enquanto a criatura massiva caía ao lado de seus filhos, seu corpo se enrolando protetoramente em volta deles, enquanto o calor começava a penetrar em seus corpos congelados. Com cuidado infinito, Mike fechou a porta do depósito. Seus movimentos eram lentos e deliberados. Através da pequena janela da porta, ele podia ver a família de ursos aglomerada no espaço quente. Os olhos da ursa permaneciam abertos, observando-o, mas a tensão desesperada em seu corpo começava a diminuir à medida que o calor penetrava em seu pelo congelado.
Nas horas seguintes, Mike ficou de vigia em sua cabana, observando através da janela que conectava seu espaço de vida ao depósito. A tempestade lá fora atingiu seu pico, sacudindo as paredes de sua cabana com uma fúria sem precedentes. Mas, dentro do depósito, um milagre estava acontecendo. Os filhotes foram os primeiros a mostrar sinais de recuperação. À medida que seus pequenos corpos se aqueciam, eles começaram a se mover. Seus movimentos eram fracos no início, quase imperceptíveis, mas gradualmente ficavam mais fortes. A ursa, apesar de sua própria exaustão, afagava cada filhote com carinho, encorajando-os de volta à vida. Ela nunca tirou os olhos da janela onde Mike observava, mas o olhar neles havia mudado de resignação desesperada para algo que parecia quase confiança. Ao amanhecer, os filhotes estavam acordados e se movendo, sua curiosidade natural retornando enquanto exploravam seu abrigo temporário. Eles ficavam perto da mãe, mas seus movimentos ficavam mais brincalhões a cada hora que passava. A ursa permanecia alerta, mas calma, parecendo entender que essa situação estranha era sua salvação. A tempestade continuou por mais 2 dias. Durante esse tempo, Mike colocou cuidadosamente água e comida perto da porta do depósito enquanto os ursos dormiam. A ursa aceitou essas ofertas, seu desconfiar inicial, dando lugar a uma aceitação cautelosa de sua presença. Ele notou como ela esperava, até que ele se afastasse antes de comer ou beber, mantendo um equilíbrio delicado entre necessidade e instinto selvagem. Na manhã do 3º dia, a tempestade finalmente parou. O mundo lá fora estava transformado em uma paisagem cristalina de neve e gelo, mas a temperatura começou a subir. O sol apareceu entre as nuvens pela primeira vez em dias, trazendo consigo a promessa de sobrevivência. Mike sabia que era hora. Os ursos precisavam voltar para a natureza antes que se acostumassem demais com a presença humana. Como se sentindo isso, a ursa havia ficado mais inquieta, seus instintos naturais a chamando de volta para a floresta. Os filhotes, agora totalmente recuperados, estavam ficando mais ativos, testando sua força renovada. Com os mesmos movimentos cuidadosos que ele havia usado naquela noite desesperada, Mike abriu a porta externa do depósito. O ar fresco e a luz do sol entraram e a ursa levantou a cabeça, sentindo a mudança no clima. Ela se levantou, magnífica e poderosa mais uma vez, tão diferente da criatura desesperada que havia sido 3 noites antes. Os filhotes seguiram o exemplo da mãe, seus pequenos corpos agora se movendo com a energia de ursos jovens e saudáveis. Na porta, a ursa parou. Ela virou a cabeça em direção a Mike, que ficou a uma distância respeitosa. Seus olhos se encontraram uma última vez. E naquele momento, Mike sentiu que entendia algo profundo sobre a conexão entre todos os seres vivos. Então, com uma graça surpreendente para um animal tão grande, ela liderou seus filhotes para a neve. Mike assistiu enquanto eles seguiam para a floresta, suas formas escuras ficando menores contra a paisagem branca. Os filhotes saltavam na neve, sua experiência de quase morte já esquecida, como é comum em animais jovens. A mãe os seguia mais devagar, sua forma poderosa silhuetada contra o sol nascente. Logo antes de desaparecerem entre as árvores, a ursa parou e olhou para trás uma última vez. Ela ficou lá por um longo momento, sua presença imponente mesmo à distância. Então, ela se virou e desapareceu na floresta com seus filhotes, deixando apenas pegadas na neve como evidência de seu encontro extraordinário. Mike ficou em sua janela por muito tempo depois que eles se foram, refletindo sobre a experiência. Ele havia quebrado todas as regras de segurança na natureza, arriscado sua vida por um instinto que não conseguia explicar completamente. No entanto, enquanto observava o sol nascer sobre a paisagem transformada,
Ele sabia que faria a mesma escolha novamente. Nos anos que se seguiram, ele às vezes via ursos à distância e se perguntava se eram a mesma família que ele havia abrigado naquela noite desesperada. Mas ele nunca tentou se aproximar ou tirar uma foto. Algumas memórias, ele aprendeu, eram melhor preservadas no coração do que através da lente de uma câmera. Sua decisão de abrir aquela porta o ensinou que, às vezes, a sobrevivência significava mais do que apenas permanecer vivo. Às vezes, significava lembrar nossa conexão compartilhada com todos os seres vivos, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. Se essa incrível história de compaixão e sobrevivência tocou seu coração, não perca mais encontros incríveis com a vida selvagem e histórias de bondade humana. Inscreva-se no nosso canal agora, clicando no botão abaixo, e junte-se à nossa crescente comunidade de entusiastas da natureza. Ative as notificações para receber alertas sobre novas histórias que mostram as conexões extraordinárias entre humanos e a vida selvagem. Toda semana, trazemos histórias autênticas e comoventes que nos lembram do nosso vínculo compartilhado com a natureza. Lembre-se, sua inscrição nos ajuda a continuar compartilhando essas histórias notáveis. Clique em inscrever-se agora e faça parte da nossa jornada, explorando os momentos mais tocantes entre humanos e a vida selvagem.